E eu sei que está chegando o finalzinho do semestre, né, então não sei. Eu acho que na sexta-feira que vem dá para ter mais uma aula, né? Mas aí, se não der, se ficar muito apertado para vocês, vocês me avisam, que eu estou pensando em concluir esse assunto na próxima sexta e já colocar a avaliação, a terceira, o questionário da terceira avaliação, tá melhor dizendo. Tá, mas vamos lá, vamos começar aqui. Bom, então, o sequenciamento de DNA, né, ele começou-se depois que se entendeu, né, que como é que é a estrutura da molécula de DNA, né, então, por exemplo, a fita dupla, que uma serve de molde para a outra para replicação, mas demorou ainda algum tempo até se saber, né, qual que era, por exemplo, a sequência dos nucleotídeos que tinham sido descobertos ali, né. Por que era importante? Porque hoje nem precisa mais perguntar isso, né, porque ali já se entendia que teria informação para a síntese das proteínas e, consequentemente, a programação, né, e o funcionamento de todos os seres vivos. Então, desde o início se iniciou a tentativa de fazer sequenciamento, muito difícil no começo, né, algumas bases eram sequenciadas, mas pouquíssimas, e quando a gente imagina o tamanho do genoma dos diversos organismos, a gente vê como seria necessário, né, muitos avanços de início. Tá? Então, daí surgiram dois métodos de início chamados de sequenciamento de primeira geração, que, né, foram muito importantes para o entendimento do que a gente tem hoje. Antes de se fazer sequenciamento de DNA, precisa de uma etapa que se chama a criação de bibliotecas. Tá? O que é biblioteca? Por exemplo, se eu quero sequenciar o genoma de um determinado indivíduo, né, de um determinado ser vivo, então eu preciso criar uma coleção de todos os fragmentos do genoma desse indivíduo. Por que eu preciso fazer isso? Por que não dá para sequenciar de vez? Até hoje não dá para fazer isso, tá? Não existe ainda um equipamento que consiga ler toda a sequência genética, todos os pares de base de um determinado indivíduo. Então, primeiro, a gente precisa criar uma coleção de todos os fragmentos de DNA inseridas em vetores, da mesma forma que eu comentei lá sobre a tecnologia de DNA recombinante. Então, essa coleção se chama biblioteca. Tá? Então, a gente fragmenta o genoma de um determinado indivíduo. De início, se usava enzimas de restrição. Eu vou mostrar que em métodos mais modernos não precisa mais usar enzimas de restrição. Tá, o endonuclease de restrição, do mesmo jeito que eu comentei lá na tecnologia de DNA recombinante. Então, a partir daí, né, a gente vai ter esses fragmentos inseridos em vetores, e esses vetores são depois inseridos em bactérias, e essas bactérias, separadamente, são cultivadas em laboratório. Tá? Então, o ideal é que a gente tenha realmente uma amostra de 100% do genoma, e aí, a partir de cada uma dessas bactérias, mantidas em laboratório, vai se fazer o sequenciamento do fragmento que foi inserido ali. Tá? Então, daí por isso que se chama, né, a biblioteca de DNA genômico. Né, essa coleção, né, é o que a gente vai usar dos dois métodos que eu vou explicar aqui na aula de hoje, para entender qual que é a sua sequência. Uma outra possibilidade, que não é o objetivo específico daqui da nossa disciplina, mas que foi muito utilizado também, é a criação de bibliotecas de cDNA, ou DNA complementar. Seria uma biblioteca obtida a partir de sequências codificadoras, ou seja, a partir do RNA mensageiro. Eu já comentei também que a partir do RNA mensageiro, utilizando a transcriptase reversa, a gente consegue criar uma cópia a partir do RNA de DNA, e aí, a partir dessa cópia de DNA, dá para se fazer depois, transformar esse DNA depois em DNA de fita dupla, se insere também em vetores, e daí a gente vai ter uma coleção de todos os genes que estão sendo expressos, ou seja, todos os genes que estão produzindo RNA mensageiro. Então, imagina, eu quero criar uma biblioteca de cDNA de uma célula da minha planta de uma célula da folha da minha planta que está submetida a um
uma determinada condição ambiental, né? Por exemplo, luminosidade. Então, daí a gente, né, vai ter essa condição aí. E dá para sequenciar também, tá? A questão é que quando se pensa em RNA, a coisa é um pouquinho mais complexa, né? Então, a gente poderia imaginar assim, que o RNA é simplesmente a cópia do que tem no DNA e poderia, então, criar essas bibliotecas e fazer o sequenciamento do RNA, entendendo que a sequência que eu vou obter ali, né, depois dos meus métodos de sequenciamento, vai ser a mesma que eu tenho no DNA. Só que a coisa mais complexa é porque o DNA, após ele ser produzido, ele é processado antes de ser levado para o citoplasma para que ele sirva de molde para a síntese de proteínas. Então, por exemplo, em muitos genes existem essa estrutura que está mostrada aqui na parte de cima do esquema. Existe um conjunto de bases que serve realmente de molde para proteínas, eles são chamados de exons, e existe um conjunto que são introns que ficam entre exons, que depois são eliminados durante o processamento do RNA mensageiro. Esse processamento é também chamado de splicing. Interessante é que para algumas proteínas, alguns introns são ou não removíveis, dependendo da necessidade do indivíduo. Tá? Então, isso significa, né, em outras palavras, que se a gente obtém apenas a cópia do RNA mensageiro, a gente não está sendo fiel ao DNA genômico. Sem falar de que, quando a gente quer DNA genômico, a gente sabe que vão ter diversas sequências de nucleotídeos que não são utilizados para a síntese de RNA. Tá? Então, eu mostrei aqui ao longo da aula, né, por exemplo, aquelas sequências repetitivas e várias outras, elas simplesmente permanecem lá. Tem muitas sequências que são reguladoras, né, e que não são, por exemplo, também utilizadas para a síntese de RNA, então a coisa, se a gente quer ter realmente sequenciamento genético, a gente usa bibliotecas produzidas com DNA genômico, tá? Esse é o objetivo principal mesmo. Então, é isso que a gente vai utilizar sempre que quiser fazer esse sequenciamento. Nos anos 70, né, mais especificamente, um pouquinho antes, né, mas depois foi sendo evoluído até a publicação de todos os resultados, surgiram dois métodos de sequenciamento que, sim, eram interessantes, conseguiam produzir fragmentos, né, conseguiam ler e determinar sequência de fragmentos muito maiores e que passaram a ser muito utilizados. O primeiro deles, e o que se tornou mais popular, e o que, por exemplo, foi utilizado, e que ainda é utilizado hoje, né, mas durante 30 anos esse método reinou absolutamente dentro dos sistemas de sequenciamento. E foi desenvolvido por Sanger, Coulson e outros colaboradores, né, então, que quando se desenvolve um método desse, muitos pesquisadores trabalham em conjunto, mas ele passou a ser conhecido como método de Sanger, foi publicado em 1977, permitiu o sequenciamento do primeiro genoma de ser vivo, né, ele sequenciou um fago. Fago é um vírus, né, então tem dúvida se é um ser vivo, mas a partir daí diversos outros seres foram sequenciados. Então, o método de Sanger, ele é muito interessante e para entender ele é bem simples, né? Então, eles pesquisadores, né, descobriram que ao interromper a replicação do RNA em um determinado ponto, a gente vai ter diversos fragmentos de tamanho diferente. Tá? Então, a DNA polimerase, aliás, começa a sintetizar uma nova fita, ela é interrompida em determinados pontos, eu tenho que saber em que ponto ela foi interrompida, e daí eu vou saber depois qual foi aquele nucleotídeo que foi adicionado ali. Então, para fazer isso, eles utilizaram, além dos desoxirribonucleotídeos, tá? Eu chamo de nucleotídeo, mas o correto para DNA é chamado de desoxirribonucleotídeo, para RNA a gente chama de ribonucleotídeo, mas, né, no dia a dia a gente chama tudo de nucleotídeo, tá? Então, o que é que eles fizeram? Além de utilizar os desoxirribonucleotídeos normais do DNA, eles utilizaram um desoxirribonucleotídeo modificado, que ele tem um grupo OH- a menos do que a molécula normal, então ele é chamado de didesoxirribonucleotídeo. E por que a reação para quando chega nele? Porque a DNA polimerase já não consegue mais acrescentar novas bases, porque ele é um nucleotídeo modificado. Então,
Para se fazer isso, né, a gente utiliza basicamente todos os ingredientes que a gente viu que ocorrem e que são utilizados na reação em cadeia da polimerase e que é a mesma coisa que um ser vivo normal faz também durante a replicação do seu DNA com a adição desse nucleotídeo modificado, que é exatamente esse que está mostrado aqui, né, nessa figura direita, o que está mostrado aqui acima. Então, observe, na figura abaixo tem um desoxirribonucleotídeo normal, tá? A base não está mostrada, por isso que tem esse N aqui no local, porque poderia ser qualquer uma das bases, né? Então, poderia ser desoxi-ATP, desoxi-TTP, desoxi-CTP ou desoxi-GTP. E o didesoxinucleotídeo, ele simplesmente tem, ao invés desse OH aqui, no carbono 3', ele tem um H. Tá? Então, esse H aqui é quem vai impedir que novos nucleotídeos sejam adicionados. Então, daí, né, faz toda a sequência normal de PCR, por exemplo, quando se quer sequenciar. Então, utiliza DNA polimerase, utiliza um primer. O primer, ele vai se complementar a uma sequência que estava lá no vetor, para a gente iniciar o sequenciamento do fragmento que foi colocado na biblioteca. Então, é fácil iniciar, né? É fácil entender qual que é esse primer a ser utilizado. Utiliza os 4 desoxirribonucleotídeos normais, utiliza o DNA molde a ser sequenciado e utiliza para cada uma das reações, de início se faziam 4 reações diferentes, para cada uma delas utilizava um didesoxirribonucleotídeo modificado. Didesoxirribonucleotídeo modificado é redundância, tá? Utilizava um didesoxirribonucleotídeo para cada uma das bases. Então, relembrando, né, como é que funciona a PCR? Então, a DNA polimerase vai adicionando as bases de acordo com a complementaridade, né? Isso tudo está lá na reação. Eu não estou mostrando aqui a DNA polimerase, mas ela vai funcionando, vai adicionando essas bases aqui. Isso tudo está na minha reação lá da PCR e por aí vai, tá? Então, até a gente ter a síntese de uma fita de DNA complementar. Mas não é isso que eu quero quando eu quero sequenciar, tá? Então, como é que se baseia o método de Sanger? Como eu falei, 4 reações diferentes são produzidas em 4 tubos diferentes, contendo todos aqueles ingredientes que eu falei, tá? Polimerase, primer, os 4 desoxirribonucleotídeos, o DNA a ser sequenciado, mas para cada um deles a gente vai ter um didesoxinucleotídeo diferente, tá? Então, didesoxi-ATP, didesoxi-TTP, didesoxi-GTP e didesoxi-CTP. Tá? E daí depois a gente faz E daí depois a coisa funciona dessa forma. Então, por exemplo, isso que eu marquei em vermelho aqui seria o didesoxinucleotídeo. O que está em verde seriam os desoxinucleotídeos normais. Então, imagine que a DNA polimerase iniciou a reação, ela adicionou uma adenina, um didesoxinucleotídeo de adenina, e aí, consequentemente, ela não vai conseguir mais adicionar a timina na sequência, tá? Porque aquele OH que seria necessário para fazer a ligação, ele não existe mais nesse nucleotídeo modificado, então a reação para aí. Mas isso vai acontecer com uma frequência menor, tá? O fornecimento de didesoxinucleotídeos é muito menor do que os dos nucleotídeos normais. Tá? Então, por exemplo, é 100 vezes menos, então a maior probabilidade é que essa reação vai continuar adicionando novos nucleotídeos. Observe que eu estou mostrando aqui apenas o primeiro tubinho que eu coloquei lá, que é o que tem todos os ingredientes juntamente com a didesoxi-ATP, tá? Para os outros vai ser o mesmo princípio, né? Então, entendendo um, a gente entende o restante. Então, a DNA polimerase continua adicionando, então, imagina que chegou nesse ponto, adicionou novamente um didesoxi-ATP. Então, para a reação, tá? E depois faz o processo normal de aumenta a temperatura, separa as fitas de DNA e observe que quando essa reação vai acontecendo, eu estou mostrando aqui só um, tá? Mas existem milhares de sequências a serem, milhares de fragmentos de DNA a serem sequenciados. Por quê?
porque como eu preparei a biblioteca, eu vou multiplicar aquelas bactérias em laboratório e vou ter diversos fragmentos para cada uma delas, né? Então, é isso que eu quero sequenciar depois. Então, a gente isola aquele DNA e traz, né, para ser sequenciado pelo método de sangue. Então, isso que a gente está vendo aqui está ocorrendo milhares, né, ou muitas vezes, centenas de milhares de vezes em cada um dos tubinhos da PCR. Então, isso significa que a reação ela vai parar em diversos pontos diferentes, tá? Como tem menos de desóxido do que desóxido, então, em diversos pontos diferentes a reação vai parar e a gente vai acabar obtendo diversos fragmentos de tamanhos diferentes. Okay? Eu estou mostrando 3 aqui, possibilidades em uma sequência muito pequena de nucleotídeos. Mas o método de sangue ele permite sequenciar fragmentos muito maiores. Daqui a pouco eu vou mostrar que ele foi automatizado, permitindo ainda aumento desses tamanhos, tá? E a sequência toda foi continuando. Então, por exemplo, eu estou mostrando aqui 3 exemplos de parada, né, da reação da PCR. Poderia ter mais, então faz aumento da temperatura, separa as fitas de DNA, agora elas ficam em fitas simples. E daí, como é que eu vou separar fragmentos de tamanho diferente? Né? Então, isso a gente já discutiu bastante aqui na nossa disciplina. Então, basicamente, eu vou fazer uma eletroforese para separar fragmentos de acordo com o seu tamanho. Fragmentos menores vão migrar mais rapidamente, então vão estar mais abaixo, né? Ou vão estar mais próximo do polo positivo da eletroforese, e os fragmentos maiores vão se locomover com menor velocidade, e quando a gente parar, eles vão ficar mais acima. Então, daí eu já separo eles, né, por tamanho. Então, agora colocando tudo que a gente tem lá, tá? As 4 reações ocorrendo diferentemente, se faz uma eletroforese para cada uma delas. Então, coloca aqui de início, tá? Essa eletroforesinha está muito simples, esse gel ele vai permitir a separação de um número muito maior de fragmentos. Então, por exemplo, a partir da reação que ocorreu no tubinho que tenha todos os ingredientes, juntamente com o de desóxido ATP, eu coloquei aqui, o que tinha de desóxido GTP eu coloquei aqui, tá? E por aí vai. E aí eu vou obtendo fragmentos separados com tamanho diferente. E como eu vou saber, então, a sequência de nucleotídeos de cada um desses fragmentos? Então, por exemplo, o fragmento menor de todos foi o que se locomoveu mais rapidamente, e ele está exatamente no local em que foi adicionado o de desóxido ATP. Então, eu sei que o meu fragmento de DNA inicia-se com uma adenina. Tá? Na verdade, não é exatamente o fragmento, tá? Daqui a pouco eu explico por isso, mas, digamos assim, o primeiro fragmento a ser separado por eletroforese se adicionou uma adenina. O segundo deles, ele está ali no local em que se colocou o de desóxido TTP, então o segundo fragmento ele tem uma timina. E por aí vai, tá? O terceiro também timina, o quarto vai ter uma citosina, e daí a gente faz toda a leitura, tá, da sequência que foi adicionada. Mas observe que essa leitura foi feita utilizando um molde de DNA. Então, para eu saber a sequência do meu DNA, basta eu saber basta fazer a complementaridade. Então, o DNA, ser sequenciado, ele começava com timina, depois tinha adenina, guanina, tá? E por aí vai. Então, veja, com o método de sangue, ele é muito interessante, ele permite, de certa forma, né, para aquele tempo já automatizava o processo. É trabalhoso comparado aos métodos de hoje, mas permitiu-se obter muita coisa. Teve uma evolução, né, depois desse método, aliás, teve 2 evoluções depois, que permitiu ainda sequenciar fragmentos muito maiores de DNA, e, inclusive, o primeiro genoma humano foi obtido utilizando, aliás, o primeiro rascunho do genoma humano foi obtido através do método de sangue, assim como todos os primeiros indivíduos a serem sequenciados. Então, o método de sangue, ele tem essa coisa, tá, como eu mostrei lá, então aqui é um gel verdadeiro de eletroforese obtido para sequenciar nucleotídeos a partir do método de sangue. Essas manchas do fragmento mais escuro, elas são obtidas porque se coloca
nucleotídeos marcados ali, né? Então, se coloca nucleotídeos radioativos, que pode ser colocado no primer, pode ser colocado nos desoxinucleotídeos que estão sendo fornecidos para a DNA polimerase, ou pode ser colocado no didesoxinucleotídeo, não importa. Tá? O importante é que a gente vai depois, através de raio-x, visualizar os fragmentos que foram adicionados. Tá? E daí depois a gente separa por eletroforese e consegue visualizar isso daqui. Tá? Então, seria a mesma coisa que eu coloquei lá, né? Veja que na vida real a coisa é um pouquinho mais complicada, tem fragmentos que ficam muito próximos aos outros, tem bases que vão ser repetidas, né? Então observa aqui que muitas vezes a gente vai ter duas adeninas em sequência e às vezes pode confundir um pouco, né? Será que tem apenas uma base ali ou será que tem duas, né, a serem adicionadas? Mas, né, fazendo bem feito, né, se consegue fazer e repetindo, né, claro, as análises dá para se fazer muita coisa e é o que foi muito utilizado por muito tempo. Então, a primeira evolução do método de sangue foi feita, né, foi proposta por Leroy Hood, que ele modificou da seguinte forma: ao invés, além de fornecer os didesoxinucleotídeos, eles passaram a ser marcados com fluorescência. Então, daí já não precisa mais utilizar o material radioativo e se permite visualizar diretamente no gel cada fragmento diferente, tá? Sem precisar de fazer, então, 4 reações separadas. Então, daí, né, como eu vou poder descobrir, através da fluorescência, quais que foram os didesoxinucleotídeos a serem adicionados, eu posso fazer toda a reação dentro de um único tubo e depois, né, utilizando todos os ingredientes também, então aqui, todos os ingredientes normais da PCR, juntamente com os 4 didesoxinucleotídeos, cada um deles marcados com fluorescência, então funciona tudo ali ao mesmo tempo, e aí o princípio é o seguinte, tá? Então, eu não coloquei tudo aqui também, né, mas imagina, iniciou a reação, adicionou-se uma didesoxiadenina, que nesse meu exemplo aqui está marcado com um azul mais escuro, não é assim, tá? Na vida real, são fluorômetros de cores diferentes, eu botei aqui só para ficar mais fácil de visualizar. Então, iniciou com ela, vai parar a reação porque, né, a DNA polimerase não consegue mais adicionar bases. Mas imagine, tá? Que a coisa foi... mais uma vez, né, os didesoxinucleotídeos são em número muito menor do que os nucleotídeos normais, então a tendência maior é de que uma adenina normal seja adicionada aí, né, ou seja, vai produzir muito mais fragmentos desse tipo aqui, e digamos que a reação vai continuar por um tempo, mas vai chegar uma hora que uma outra base modificada vai ser adicionada ali. Então, para novamente a reação, né, separa as fitas e continua o processo. Então, isso mostra, né, que a gente, durante vários ciclos, né, aí de replicação, a gente vai ter diversos fragmentos com tamanhos diferentes, cada um com apenas uma base de diferença em relação ao outro, e como essa base está marcada com fluorescência, a gente consegue depois visualizar na eletroforese. Né? Imagina aí, separa elas, né? Faz tudo o que a gente via normal no método tradicional de sangue, separa a fita para deixar apenas em fita simples, visualiza na eletroforese, daqui eu já não preciso mais utilizar 4 eletroforeses diferentes, então apenas uma reação, faz apenas uma eletroforese, e aí a partir da fluorescência eu vou descobrir qual que é a sequência de bases modificadas que foram adicionadas, que consequentemente são complementares ao DNA molde que foi utilizado no sequenciamento. Ok? Então isso daqui já foi uma evolução, né? Depois que isso foi introduzido, passou a ser muito mais utilizado, principalmente porque não precisava mais utilizar material radioativo, que é perigoso, né? E causa muitos problemas, principalmente problemas éticos, né? De descarte e por aí vai em laboratórios, e é perigoso para nós também, que estamos mexendo lá. Então, isso é um exemplo de um gel de eletroforese normal, né? Pelo método de sangue com nucleotídeos fluorescentes. Tá? Então, depois é só ler a sequência de cores, né,
que o florófilo coloca lá e a gente vai saber a sequência de bases. Tá? Mas veja que na vida real a coisa passa a ser mais complicada. Logo depois, né, aliás, logo que esses métodos foram sendo desenvolvidos, programas de computador para análise de imagem, né, de bioinformática, também foram evoluindo cada vez mais, e aí, né, a gente não precisa mais estar anotando a sequência. Então, o computador faz tudo isso, e aí a gente vai tendo uma segurança muito maior também para a avaliação. E é claro, está sempre repetindo o sequenciamento de cada um fragmento lá da biblioteca para ter certeza mesmo de que é aquilo. A maior evolução depois do método de sangue foi, ao invés de utilizar eletroforese em gel, passou-se a utilizar eletroforese em capilar. Então, o eletroforese capilar que eu comentei na aula passada. Então, daí a mesma coisa, faz toda a reação de sangue normal, com os didesoxinucleotídeos com fluorescência. Então, consequentemente, a gente vai ter diversos fragmentos de tamanho diferente, cada um com uma base a mais em relação ao outro. A eletroforese capilar tem o mesmo princípio da eletroforese normal, então tem diferenças de cargas elétricas, positiva num polo e negativa no outro. Então, aí os nucleotídeos vão passando em velocidade diferente ali. E vai ter um detector, né? Vai ter um laser que manda um feixe de luz ali, que excita ainda mais o fluorófilo dos didesoxinucleotídeos, e depois tem um detector. Então, fragmentos menores vão atingir o detector com mais velocidade, os fragmentos maiores vão demorar mais. Então, depois a gente vai obter isso daqui que está mostrado abaixo, tá? Muita gente chama de cromatograma, tá? Mas o mais correto mesmo é chamar de eletroforetograma. É mais difícil, né? Mas então a gente chama cromatograma, mas não é uma cromatografia que a gente está fazendo aqui. É uma eletroforese em tubo capilar. Então, o processo todo ele fica muito automatizado, porque o detector ele já se liga a um computador. Então, quando a gente vai obtendo cada pico de fluorescência, o computador já vai registrando qual que foi o didesoxinucleotídeo a ser adicionado ali, e já vai criando a própria sequência. Então, o processo todo ele passa a ser muito automatizado. Foi exatamente assim que foi feito o primeiro rascunho do genoma humano. E o genoma de diversos indivíduos que foram sequenciados até ali, mais ou menos, nos anos 90. Daí depois surgiram métodos mais rápidos, que aí eu vou comentar na próxima aula. Tá? O outro método que surgiu nos anos 70 foi desenvolvido por Maxson e Gilbert. Ele foi desenvolvido exatamente, eles publicaram o trabalho exatamente na mesma época de Sanger. Esse método, ele se baseia não em produzir sequências, tá? Então ele não utiliza você pode até, por exemplo, obter fragmentos de DNA produzidos através da PCR, ou então a partir das próprias bactérias que estão na biblioteca que você criou de início, mas depois disso ele não é um processo de síntese, ele é um processo de clivagem do DNA que foi sintetizado ali. Então, esse método deles faz com que marca o DNA com radioatividade, depois passou-se a utilizar fluorescência também, né? Pode ser marcado na extremidade 5 ou 3 linhas. As bases são quebradas por 4 reações químicas diferentes. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que elas funcionam. Então, em cada reação vão formar fragmentos com tamanhos diferentes que podem ser separados por eletroforese e depois serem visualizados. Durante um tempo, esse método foi muito utilizado. Aí depois, quando se descobriu que o método de Sanger é muito mais fácil de ser automatizado, então ele passou a ficar em desuso e hoje em dia não se utiliza mais. Hoje em dia a gente ainda utiliza o método de Sanger quando se quer sequenciar sequências menores de DNA, por exemplo, ou até seres mais simples, com genoma menor. Mas, por exemplo, o método de Maxson e Gilbert já não é mais utilizado, né? Pode ser utilizado de vez em quando em aulas práticas de genética, mas não tem mais aplicação prática.
Então, ele se baseava nisso, né, como eu falei, marca um determinado fragmento de DNA a ser sequenciado com radioatividade ou com fluorescência. Nesse caso que eu estou mostrando, a marcação com radioatividade é o fósforo 32, utilizado em alguma das bases lá. Toda essa reação ela é feita dentro do próprio tubo, a ser obtidos fragmentos de tamanho diferente. E aí, essa tabelinha aqui mostra o tipo de elemento químico utilizado para modificar a base. Depois que essa base é modificada, ela é removida. Tá? Não se preocupe muito com as reações químicas que acontecem. O importante é que a gente vai ter em um determinado tubo. Aliás, são 4 tubos diferentes aqui também, tá? Esse de A maior do que C, ele é utilizado apenas para comprovação em algumas situações. Mas, por exemplo, eu quero ter eu vou ter um dos tubos em que eu vou ter apenas a quebra de algumas bases de guanina, alguns outros tubos eu vou ter a quebra de todas as bases de purinas, ou seja, de adeninas e guaninas, em um outro, todas as pirimidinas, então vai ter a quebra das bases de citosina e timina, e em um outro tubo de reação, apenas as citosinas. Essas bases são quebradas mais ou menos dessa forma, né? Como eu falei, primeiro elas são modificadas através desses compostos químicos, e depois que essas bases são modificadas, aqui eu estou mostrando em cima só para purinas, e aqui embaixo só para pirimidinas. Então, depois que elas são modificadas, elas são removidas por um outro composto químico do fragmento de DNA, e daí, consequentemente, a gente vai ter fragmentos de tamanhos diferentes. Por que vai ter, tá? Porque nem todas as purinas, por exemplo, vão ser removidas. Nem todas as adeninas vão ser removidas. Ou então, nem todas as guaninas. Porque a gente tem que colocar uma quantidade pequena desses reagentes que permita que eles removam em determinado ponto e não remova todas as bases. Porque se removesse todas as bases em que eles podem reagir, então a gente não conseguiria sequenciar nada, tá? Não conseguiria, só iria obter fragmentos extremamente pequenos, então não ia entender a sequência. Então eles vão quebrar, a gente permite uma concentração baixa o suficiente para que ele localize aleatoriamente as bases que vai reagir e que vai remover. Então, daí, a gente vai ter fragmentos de tamanhos diferentes, separa eles por eletroforese, veja que esse processo aqui é parecido com o do método de Sanger, né? São 4 tubos de reação diferentes, mas aqui eu não estou produzindo síntese, eu estou apenas quebrando moléculas de DNA, separa isso daqui na eletroforese e depois vai analisar o resultado. Então, vamos começar aqui de baixo para cima. Então, eu sei que a primeira base, ou seja, o menor de todos os fragmentos, o que conseguiu se locomover mais rapidamente através da eletroforese, ele é o que foi produzido na reação que quebra todas as purinas. Tá? Então, guaninas e adeninas. Eu sei que na reação que quebra apenas guaninas, não apareceu nenhuma banda. Então, consequentemente, eu vou saber que isso daqui é uma adenina. Tá? Se quebra todas as purinas. E se não quebra a guanina, então eu sei que é uma adenina que tem ali. Na segunda, eu sei que quebra todas o fragmento produzido, né? Ele foi produzido na reação que quebra todas as purinas e que quebra também a guanina. E como esse fragmento está nos 2 tubos de reação, então eu sei que o segundo fragmento aqui é uma guanina. Tá? Então, observe que na letra B está mostrando a sequência que a gente vai obtendo. É claro que os computadores, né, o pessoal da bioinformática automatizou isso também para fazer uma leitura automatizada. Então, terceira reação aqui, está no tubinho que quebra apenas pirimidinas. Como não tem a banda na citosina, eu sei que isso daqui é uma timina, tá? E por aí vai. Tá? Não é necessário eu explicar uma por uma, basta a gente entender a lógica da coisa, né? Então, um deles quebra apenas purinas, o outro quebra apenas pirimidinas, e aí eu tenho uma reação diferente para separar qual o tipo de purina e qual o tipo de pirimidina que foi quebrado. Depois faz a eletroforese, entende a sequência, né? Então, é bem simples de entender o método de Max-Gilbert, assim como é simples também entender o método de Sanger. Só que, né, como eu falei, aqui envolve
reagentes muito mais tóxicos, e como é mais difícil automatizar esse processo, ele passou a ficar em desuso, né? Então não se faz mais a aplicação dele. Bom, mas depois que a gente tem a sequência, né? Então, como eu falei, a gente vai ter sequências apenas de fragmentos. Eu não tenho uma sequência inteira, eu não consigo fazer o sequenciamento de um genoma inteiro. Então, a partir desses fragmentos diferentes que foram obtidos lá da biblioteca, aí depois então imagine, tá? Tem um tipo de sequenciamento chamado de shotgun, que shotgun é espingarda para nós, tá? Quem já viu como é que é um tiro de espingarda, como é que o chumbo vai se espalhando, né? Então é mais ou menos como se imaginou que esse método aqui funcionava. Tá? Então, a gente vai cortar um fragmento de DNA a ser sequenciado, então imagine esse verdinho aqui na letra A, tá? Seria o genoma, o DNA genômico a ser sequenciado, mas como eu quebrei em diversos locais diferentes, veja que alguns deles se sobrepõem, isso acontece normalmente, tá? No início eu mostrei, né, que a gente utiliza endonucleases de restrição para fazer isso. Vou fazer a inserção de cada um desses fragmentos em um vetor, criei minha biblioteca de DNA genômico, né? Mas aí depois sequenciei cada um desses fragmentos. Tá? De início, podendo utilizar o método de Sanger ou o método de Maxent e Gilbert. Mas aí depois, como é que eu vou saber a sequência do DNA genômico? Então, aí depois, o legal é que tem sequências que se sobrepõem, que aí depois permite a montagem, tá? Exatamente quando um determinado conjunto de bases está ali ocorrendo em relação ao outro. Não sei se fazia tempo que você pediu para entrar. Então, depois que tem esses fragmentos obtidos aqui, aliás, depois que tem o sequenciamento de todos os fragmentos, quem faz essa montagem aqui é os computadores, tá? São os programas de bioinformática que vão dizer quais as bases que vão ser inseridas ali. Ocorrem erros, tá? Pode ser que tenham sequências em locais muito distantes, diferentes, que sejam colocadas como se estivessem mais próximos, ou vice-versa. Né? Então, esses erros podem ocorrer e acabam... Depois a gente teria que repetir, né, para ver realmente qual que é a sequência correta. Uma outra forma de fazer o sequenciamento por shotgun é o chamado shotgun hierárquico, que é o que está mostrado aqui na figura direita, no B. Que, em primeiro lugar, se obtém uma biblioteca de fragmentos muito maiores, aí tem que utilizar um vetor maior para esses fragmentos, e a partir dessa biblioteca, separadamente, então imagina, eu tenho 100 vetores com fragmentos maiores, a partir de cada um deles, eu vou fragmentar novamente e vou obter outras sequências. Depois que eu montar a segunda, digamos assim, por isso que é hierárquico, tá? Que vem de cima para baixo. Então, essas sequências depois vão ser montadas e depois as sequências maiores produzidas vão ser combinadas, né, para a gente entender qual que é o DNA genômico total. Ou seja, tá em outras palavras, na letra A, no shotgun normal, a gente teria um quebra-cabeças com milhões de pecinhas, e aqui eu vou ter também um quebra-cabeça, só que eu vou dividir esse quebra-cabeça em partes e vou montar cada parte separadamente para depois inserir no conjunto final. Tá? Então, é mais ou menos isso. Então, no B, ele permite uma precisão maior depois para a montagem do fragmento de DNA, mas ele é mais demorado, tá? Então, essa etapa de obter duas bibliotecas diferentes, e principalmente utilizando vetores muito maiores, ela é muito mais trabalhosa. Durante o sequenciamento do DNA genômico, do DNA humano, 2 grupos utilizaram, cada um deles utilizou uma dessas abordagens, então o grupo que estava mais ligado a instituições públicas utilizou o shotgun hierárquico, porque estavam mais comprometidos com a precisão mesmo da análise. Teve um outro grupo que estava mais interessado com fins comerciais, né? Eles queriam sequenciar genes, queriam saber
queriam patentear genes. Então, imagina, patentear um gene humano. Né? Se eu fosse produzir hemoglobina, eu teria que pedir a alguém, né? É claro que não ia funcionar desse jeito, mas é interessante que os dois grupos chegaram mais ou menos na mesma época a ter o genoma, ou pelo menos um rascunho, que até hoje se descobre sequências que não foram vistas antes no genoma humano, né? Provavelmente vocês já viram notícias desse tipo. Então a gente não finalizou ainda a coisa. Mas é mais ou menos dessa forma, tá? Então, ou seja, os fragmentos que foram separados, que foram colocados em bibliotecas, depois eles têm que ser colocados em sequência para a gente entender a sequência total do genoma, né, que foi sequenciado ali. Ou de cada cromossomo, né, que aí depois a gente vai ter a sequência de cada um deles e vai entender como é que eles ficam localizados lá no genoma. Uma outra forma de sequenciamento, que na teoria é mais interessante, é o chamado primer walking, que significa que o primer vai caminhando. Então, é mais simples de entender, só que é mais difícil de fazer na prática. É o seguinte, tá? Imagina eu tenho um fragmento muito grande, que é o que está mostrado aqui nesse azul escuro, que está entre duas porções aqui do vetor, né, que eu coloquei mais claro. Então, o primeiro primer a ser desenvolvido, não está mostrando direito o R aqui, tá? Mas é primer. O primeiro primer ele vai ser complementar ao vetor. Então, faz a sequência de um determinado fragmento. Depois que eu sei a sequência desse fragmento que foi obtido, eu desenho um novo primer, que vai ser complementar a ele, sequencia novamente, e por aí vai, tá? Então, ou seja, o primer vai caminhando a partir das sequências que são obtidas. Isso daqui facilita depois a análise da sequência inteira do fragmento que foi colocado na biblioteca, mas é mais trabalhoso. Então, isso não foi muito utilizado, né, de início. Alguns grupos utilizaram, mas como é muito mais fácil o computador montar a sequência do que do que obter isso daqui, tá? Então, é melhor a gente deixar o computador trabalhando do que a gente trabalhar no laboratório para fazer todo esse processo, né? Então, imagina, cada vez que criar um fragmento, produzir um primer para depois ele se ligar, para produzir outro fragmento, isso demora muito tempo, né? E dá muito trabalho. Tá? Então, por isso que ele ficou em desuso também. Bom, aplicações, né, de sequenciamento. Por enquanto, né, como eu falei, eu vou comentar sobre outros métodos de sequenciamento, mas tem vários deles. Eu vejo que para marcadores moleculares tem algumas aplicações que passam a ser utilizadas depois, ou passam a migrar depois para os métodos de sequenciamento. Então, por exemplo, genotipagem, a gente obtém... Daí, para fazer genotipagem, não precisa sequenciar o indivíduo inteiro, pode ser partes, né, pode ser fragmentos, entender a sequência de nucleotídeos ali, então é muito mais preciso do que utilizar muito daqueles métodos de marcadores moleculares que eu comentei. Fazer monitoramento ambiental, por exemplo, estudo de micro-organismos que estão em um determinado ambiente, que estão em um determinado ecossistema, ou numa planta, né, tem uma planta que está aparecendo uma doença ali, quais os micro-organismos que estão presentes aqui, quais os que podem ser patogênicos. Muitas vezes o pessoal faz isso em ar-condicionados, né, em hospitais, por exemplo, quais os micro-organismos que estão no filtro do ar-condicionado. Né? Então, isso é bem interessante para o controle ambiental, né, monitoramento e controle. Entender, então, o microbioma de cada indivíduo. Trato intestinal foi muito utilizado em humanos, em animais, em plantas, como eu comentei agora há pouco. Validação de matérias-primas. Então, por exemplo, estou produzindo um determinado produto utilizando material de origem vegetal ou animal. Como é que eu vou saber que é realmente aquilo que o fornecedor está falando? Então, matérias-primas em indústria e insumos para a indústria passou a utilizar isso para comprovação do que estava sendo utilizado realmente. Então, mais uma vez, não precisa sequenciar o indivíduo inteiro, basta algumas amostras que sejam características de cada um dos genomas. Fraude na obtenção de alimentos, então, o mesmo princípio da coisa, né? Será que esse alimento aqui, os ingredientes foram alterados ou não? Né? De qual é a origem realmente deles? Por aí vai. Detecção de mutações, então, como permite sequenciar todas as bases, então eu vou saber comparando. Existem bancos de dados, tá, para as sequências que foram obtidas, então, imagina, eu estou fazendo um sequenciamento e detectei uma diferença em relação ao banco de dados. Então, eu detectei uma mutação ali, isso é muito interessante
não só na medicina, tá, mas em diversas outras áreas da biotecnologia. Detecção de linhagens celulares é muito utilizado na pesquisa, principalmente no cultivo de células animais ou vegetais em laboratório. Eu quero saber se é realmente a espécie que eu estou querendo trabalhar. Então, tem muitas revistas científicas que exigem isso quando você faz alguma publicação de estudo com células, de algum efeito fisiológico, né, metabólico que essa célula está regulando, ou você está caracterizando lá no seu laboratório. Validação de testes de higienização. Então, por exemplo, hoje o pessoal faz isso, né? Eu pulverizo sua academia, sua loja, e eu garanto que não vai ter um coronavírus lá, né? Ou qualquer outro patógeno. Então, como é que eu vou validar isso? Eu tenho que fazer um determinado sequenciamento. Então, aliás, pode fazer por outras técnicas, né? Por exemplo, pode fazer pela RT-PCR também, que faz o teste de coronavírus, mas a gente poderia também fazer pelo sequenciamento. Desempenho da edição genômica, então, por exemplo, quando eu obtenho um indivíduo modificado genomicamente, quando eu inseri um determinado fragmento de DNA, eu quero saber se foi realmente inserido, se foi inserido num local interessante, que ele possa ter um efeito no crescimento daquele, ou no cultivo, ou no crescimento daquela planta, ou de qualquer outro ser que eu queira trabalhar ali na modificação, né, ou na edição genômica. Então eu faço também sequenciamento exatamente para saber isso, tá? E eu coloquei reticência porque tem muito mais aplicação do que isso, né? A imaginação é que vai determinar o que a gente vai poder fazer com esses métodos de sequenciamento. Bom, então na primeira parte eu fico aqui. Acho que Juliano quer novamente. Vou interromper aqui a apresentação. É isso. Bom, Heloísa, se tem alguma dúvida, se tem algum comentário, me avise, por favor. Então, vou encerrar aqui a gravação. E aí, na sexta-feira, a gente finaliza a nossa disciplina, tá? E aí eu vou falar sobre